Olá, bom dia! Tudo bem, sétimo ano? Estou de volta, professora Michele Carvalho. Hoje nós teremos mais uma aula e o assunto de hoje é advérbio e locução adverbial, tá? Vamos também tratar sobre a pontuação e os adjuntos adverbiais. Então, vamos lá? Pega seu caderno, prepara aí seu material, se organiza para a gente começar aqui a nossa aula de hoje, tá? Você tem também essa matéria no seu livro, mas eu não quero que você agora pegue o livro. Eu quero que agora você me acompanhe na explicação aqui da videoaula, tá? Em outro momento a gente vai fazer aí exercícios e correção dos exercícios, ok? Mas é importante agora que você preste atenção na explicação, tá bom, gente? Eu vou sair daqui para não atrapalhar o que vocês verão e anotarão. Mas é importante vocês estarem anotando tudo, tá? Inclusive os exemplos, as frases, os conceitos. Anotem tudo aí no seu caderno com todos os detalhes que eu trouxe, para facilitar o seu aprendizado e o seu entendimento, tá certo? Ok? Então vamos lá? Primeira coisa que eu vou falar para você é sobre o advérbio. Então, olha só, vocês estão no sétimo ano, né? Até o sexto ano, ou no sexto ano, vocês aprenderam algumas classes gramaticais, correto? Então, agora vocês vão aprender mais uma classe, que é o advérbio. Então, você já viu o substantivo, você já viu o numeral, você já viu o adjetivo, você já viu o pronome, você já viu o verbo, você já viu interjeição. Agora a gente vai falar sobre o advérbio, que é uma classe gramatical muito importante, né? Com certeza você fala, você utiliza essas palavras e nem sabe, ou não parou ainda para pensar sobre a circunstância que ela está inserida, sobre o objetivo dela dentro daquilo que você quer expressar ou falar. E é muito legal quando a gente começa e consegue identificar, né? As circunstâncias, sim. Por quê? Porque o advérbio está relacionado às circunstâncias. E a gente vai falar e vai explicar sobre isso aqui, tá? Então, olha só. Primeira coisa que você tem que saber, que o advérbio, acompanha aqui a setinha. O advérbio é a palavra invariável que se relaciona principalmente ao verbo para indicar circunstâncias, negação, intensidade, tempo, lugar, modo e outras que nós veremos. Mas olha só, então para aqui e pensa comigo, né? Esse advérbio, ele está relacionado então ao verbo, tá? É invariável. O que é isso? Não muda, não sofre variação, tá? Por exemplo, deixa eu pegar um advérbio aqui, muito, né? Estou muito cansada. Então, olha só. Estou cansada. Só que eu acrescentei aí no meio a palavrinha muito. Não existe variação para essa palavra muito nesse contexto. Então, eu não poderia falar estou muito cansada. Não existe essa variação. Ele é invariável, entendeu? Então, muito é muito. Estou muito cansada. Eu intensifiquei o meu estado. Né? Eu não só estou cansada, eu estou muito, percebeu? Então, muito é um advérbio de intensidade. Olha aqui, ele indica essa circunstância, tá? Está relacionado à situação. Comece a pensar, comece a analisar a oração, as frases, comece a encontrar e a perceber os advérbios e a sua intenção nela, tá legal? Então, isso aqui é importante entender esse conceito e é importante você ter anotadinho aí no seu caderno, tá? Enquanto eu vou explicando, você pode copiar ou você pode pausar o vídeo, né? Faz no seu tempo, depois você aperta o play novamente e continua ouvindo a explicação, tá? Seguindo. Elas podem também, elas quem, gente? Tô falando aqui dessas circunstâncias, né? Elas podem também se relacionar ao adjetivo e ao próprio advérbio. Então, eu falei que essas circunstâncias
elas se referem ao verbo, mas pode ser que em algumas frases elas estejam relacionadas também ao adjetivo ou ao próprio advérbio, como a gente vai ver nas frases aí mais adiante, tá? Então, a princípio, anota aqui, essa parte ela é importante ao conceito do advérbio e sobre o que ele se relaciona, tá bom? Então, vou passar a nossa tela aqui. Vamos lá, recapitulando então. Advérbio é a palavra que modifica, importante isso aqui, ó. Modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Olha os exemplos, pessoal. Aqui é importante, para tudo e preste atenção no exemplo. Olha só, eu posso falar assim, Paulo jogou. Beleza, todo mundo entendeu. Eu posso falar, Paulo jogou bem. Como eu posso falar, Paulo jogou muito bem. Reparou? Então, eu tenho aqui a ação de jogar, que é o verbo. E a gente tem aqui, ó, ele jogou bem, ou seja, como ele jogou, o modo, né? Então, esse bem aqui indica o modo como ele jogou, entendeu? E o muito bem? Então, ele não só jogou bem, mas jogou muito, né? Então, esse muito intensificou o modo como ele jogou. Percebeu? Então, gente, a maioria modifica o verbo, acrescentando uma circunstância. Quando a gente fala modifica o verbo, é isso. Ele acrescenta ao verbo uma circunstância. É como se fosse uma informação a mais sobre aquela ação, entendeu? Como eu falei aí, ele não só jogou, ele não fez uma jogada simples qualquer. Ele jogou bem, ou então ele jogou muito bem. Percebeu? A gente acaba dando ênfase, intensificando o jogo, né? Essa ação de jogar. E a gente intensifica também o modo, percebeu? Então, aí nós temos o quê? O advérbio, né? Trabalhando, funcionando, caminhando aí na oração, assumindo uma função sintática de quê? Adjunto adverbial, tá? Então, o advérbio ele vai funcionar como um adjunto adverbial. Por quê, professora? Talvez você esteja aí se perguntando. Porque, gente, ele vai estar sempre juntinho do verbo ou relacionado ao verbo, por isso adjunto, tá? Ok? Entendeu? Coloca esses exemplos aí. E aí você sublinha, né? O bem, o muito bem. Puxa uma setinha e diz muito, intensidade. Bem, o modo, né? Olha aqui embaixo agora. Locução adverbial, tá? Normalmente expressa por... Como é que a gente forma? Como se forma a locução adverbial? Você vai encontrar uma preposição e um substantivo, tá? Então, você vai ter exemplos. Ó, sem jeito. Sem é uma preposição. Ok? E o jeito é o substantivo. Mas sem jeito junto forma o quê? Uma locução adverbial. Ou seja, vamos pegar um exemplo, uma frase. A menina ficou sem jeito diante a turma. Então, repara, como ela ficou. Toda vez que você faz a pergunta como, você identifica a circunstância de modo, o advérbio de modo. Entendeu? A locução adverbial de modo. Tá? Então, no caso, sem jeito aí, foi o modo como ela ficou. Percebeu? As pressas, olha aqui, as, craseado e pressas, né? Poderia falar somente o advérbio apressado ou apressadamente, que também é um modo, né? Mas ela fez o trabalho às pressas, então tem aí uma locução adverbial de modo, entendeu? Ó, de graça. É outra locução adverbial. O de é uma preposição, tá vendo? E a graça aqui o substantivo. Com carinho, ó, com é preposição e o carinho, né? Substantivo. Então, ele deu um presente com carinho à namorada, né? Então, olha aí, com carinho. Você tem uma locução adverbial. Com jeito, e assim vai. Então, quando você identificar a preposição mais o substantivo indicando essa circunstância relacionadas ao verbo, é uma locução adverbial. E aí, gente, tem que ler a oração e parar para pensar nela. Vocês vão começar a fazer exercícios de análise, analisar
requer atenção, entendeu? Não é decoreba, não é um trabalho que, vou decorar e na hora da prova eu acerto, não. Você precisa exercitar o pensar, entendeu? E analisar. É como se você estivesse ali conversando com o texto, conversando com o exercício, conversando com a frase, né? Peraí, deixa eu ver. Aqui, ó, é uma preposição, aqui é um substantivo. Eles estão relacionados ao verbo? Ah, sim, estão. Repara, o tempo todo você está falando, né? Você está analisando, tá, gente? É dessa forma aí. Vamos lá. Presta atenção aqui. Deixa eu beber uma aguinha. Aqui... Você pode fazer o seguinte, coloque essas frases aí no seu caderno, ó. Esta menina fala bem, esta menina é bem alta, esta menina fala muito bem. Coloque essas frases aí no caderno. Essa é a hora de pausar o vídeo, que aí você escreve com calma. Colocou as frases aí? Pode voltar e dar o né? Dar o play agora e a gente vai continuar a explicação. Então, olha só. Aí você sublinha o verbo. Qual é o verbo das 3 frases? Falar, né? Fala. Aqui, ó, ela é. Aqui não é falar, não. Na segunda frase, o verbo é um verbo de ligação, tá vendo? Sublinha aí. Agora, a terceira é fala de novo, tá? Aqui até esqueci de sublinhar, mas aqui você sublinha e põe verbo de ligação e o outro fala aqui embaixo, que também é um verbo, ok? Por que eu tenho que sublinhar o verbo? Para você identificar e perceber que os advérbios estão relacionados ao verbo, à ação, entendeu? Olha a primeira frase. Esta menina fala... Como ela fala? Bem. Então, eu tenho bem, essa palavra bem, como advérbio de modo. Entendeu? Eu poderia só dizer esta menina fala muito, esta menina fala rapidamente, esta menina fala vagarosamente, né? Essa menina fala com calma. Olha a locução aí. Percebeu, gente? Então é isso, tudo que você acrescenta relacionado ao verbo falar vai ser um advérbio ou uma locução adverbial. E aí eles exercem a função de adjunto adverbial, entendeu? Tá? É isso. Vamos ver a segunda. Esta menina é bem alta. Então olha só, o que a gente tem aqui? Bem, que intensificou, né? Repara, até como eu falei, essa menina ela é bem, né? Como se fosse o muito, entendeu? Intensidade, advérbio de intensidade. E ela é bem o quê? Alta. Alta é adjetivo. Lembra que eu falei que lá no início, na primeira tela, que o advérbio ele pode estar também relacionado ao adjetivo? Olha aí um caso, tá? Então, ela é bem alta, ok? Terceira frase. Esta menina fala muito bem. Então, agora a gente tem o verbo fala, né? E aí, em seguida, nós temos o muito, que é o advérbio de intensidade. E o bem aqui é o quê? Agora é o modo. Advérbio de modo. Percebe, gente? Então, é isso. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, você tem aí os advérbios, ok? E perceba, faça a leitura e pense na frase, né? Se realmente você consegue associar a questão do modo, do como. Faz a pergunta como, você identifica o modo. Faz a pergunta lugar, você vai identificar onde, né? Onde ou aonde, você vai identificar o lugar, entendeu? Então, são advérbios. A gente vai ver uma tabelinha aqui que tem todos eles. E aí você pode ou printa a tela, ou tira a foto, ou copia no seu caderno, tá? Se você tiver uma impressora aí legal, você pode imprimir, colar no seu caderno, entendeu, gente? Mas é importante ter essa tabelinha dos advérbios para que você na hora possa consultar, possa sempre estar dando olhadinha, até que daqui a pouco você já esteja tão conhecedor e familiarizado da tabela que você não vai mais precisar ficar indo lá consultar, tá? Vamos lá. Observe o uso do advérbio junto de um verbo. Olha aqui. A moto anda depressa, o carro anda mais. Reparou? Qual é o verbo aqui, gente? Anda, né? É um verbo de ligação, tá? Ele tá ligando característica ao sujeito, correto?
ou o modo ou o estado, né? Enfim, ao sujeito, tá? Beleza, então preste atenção. Verbo, hein? Anda. Aí o que está relacionado ao verbo, gente? Ó, depressa e mais, que acabam sendo o quê? Advérbios de modo, ou seja, como essa moto anda, como esse carro anda, entendeu? Agora aqui embaixo, o adjetivo. O que é o adjetivo mesmo, pessoal? Características, né? Atributos, qualidades, não é isso? Então tá. Então vamos lá. Ela é muito bela. Ó, o é está sublinhado porque ele é o verbo, tá? É o verbo ser, correto? Eu sou, tu és, ele é, ok? Verbo ser. A biblioteca é pouco espaçosa, tá? Então, temos dois verbos de ligação. Na primeira, nós temos muito e bela. Então, você tem aqui uma palavra que intensificou, né? Aumentou a ideia de ser bela. Ela não é só bela, ela é muito. Então, ela tem algo diferente que chama a atenção, né? E a biblioteca, olha só, eu tô olhando aqui, o espaço é pouco, hein? Então, reparou? Ela é pouco espaçosa, né? Então, veja bem o que nós temos aqui. Olha só, adjetivos bela e espaçosa, tá vendo? E os advérbios muito e pouco, relacionados aos adjetivos, tá? Então, é isso, gente. Agora, vocês vão analisar toda a oração. Então, lembra que eu iniciei falando que vocês conhecem as classes? Ano passado estudaram as classes gramaticais e agora vocês estudarão advérbio. Então, agora vocês vão analisar toda a oração, né? O sujeito, ou seja, o pronome funcionando como sujeito da oração, o verbo, tá? Os adjetivos, tá certo? E agora os advérbios. Então, não tem como falar mais assim, ó. Aluno gosta muito, né, de falar assim, eu estudei isso não sei quando, já esqueci. Não tem mais essa não, tá? Tem que estudar e tem que continuar levando aquele conhecimento, porque você vai precisar dele, entendeu? Então, se você esqueceu, se você é daqueles que, não quero saber, esqueci, já passou, não, volta lá. Procura aí nos seus estudos, no seu caderninho, nos seus livros do ano passado, as classes gramaticais, entendeu? Rever, né? Volta aí a anotar no seu caderninho de estudo, porque com certeza você vai precisar deles, tá? Porque agora a gente tem que analisar toda a oração. Tá ok? Então até aqui tudo bem? Vou passar a tela, tá, gente? Vamos lá. Ó, lembra que eu falei do quadro da tabela? Advérbios e locuções adverbiais que indicam circunstâncias, tá vendo? Que circunstâncias são essas, professora? Olha aqui. Intensidade, afirmação, negação, dúvida. Então, vamos observar as palavras que indicam essas circunstâncias? Olha aqui. As que indicam intensidade. Muito, como eu já falei nos exemplos anteriores, pouco também, bastante, meio, quase, que a gente acha que é só um muito, né? Mas não, olha aí, tem que prestar atenção nela. Tão, olha o tão aqui. Às vezes a pessoa fica tão, o que é tão? Tão é uma intensidade, né? Se eu digo isso é tão gostoso, né? Comi um bolo tão gostoso, olha só, intensifiquei, entendeu? Então, lógico, você vai ter que ler a oração, prestar atenção, perceber, né, essa circunstância na frase, tá? Olha aqui a circunstância indicando a afirmação. Sim, lógico, sim, óbvio, né? Todo aluno identifica logo o sim. Mas você tem outras palavras que indicam a afirmação. Certamente, efetivamente, seguramente. Ó, realmente, hein? Com certeza, tá? Sem dúvida, por certo. Então, é bom a gente se familiarizar com estas novas palavras, né? Ou palavras que a gente não utiliza tanto, né? Como a gente utiliza toda hora o sim,
Entendeu? Tá? Você virá a aula amanhã? Ah, com certeza. Não, a gente só responde logo sim, claro, né? Então, reparou? Afirmação. São circunstâncias de afirmação, tá, gente? E observa como escreve com certeza, pessoal, pelo amor de Deus. Porque o que tem de palavra escrita errada aí nas redes sociais, né? Tá complicado o negócio. Estão matando a nossa língua portuguesa. Mas, vamos lá, gente. Presta atenção na escrita, tá bom? Com preposição, certeza, uma outra palavra, tá? Circunstâncias de negação, olha aqui. Não, absolutamente, nem, de modo algum, de jeito nenhum, tampouco, tá? Então, você tem aí uma circunstância, né? São palavras que indicam negação. Outros que indicam dúvida. Olha aqui, talvez, lógico, talvez né? Todo mundo já descobre logo, sabe, identifica que é uma dúvida. Talvez eu vá na festa, talvez eu te ligue amanhã, talvez, tá? Sempre relacionado a uma ação, entendeu? E aí você tem outras palavras que indicam essa dúvida também. Por exemplo, quiçá, acaso, porventura, por certo, quem sabe? Provavelmente, possivelmente, eventualmente, quem sabe. Então, você tem palavras que vão aí trazer a ideia também, a circunstância de dúvida, ok? Ai, professor, tem que gravar isso tudo? Foi o que eu falei, você não vai precisar gravar. Mas se você fizer, anotar e começar a escrever as frases, ler as frases, daqui a pouco você já está acostumado, entendeu? Já fica normal, né? De tanto a gente repetir e falar, a gente acaba já identificando, entendeu, gente? Então, é importante sim, nesse primeiro momento, você colocar, faz aí no seu caderno essa tabelinha, tá? E vai escrevendo as frases e vai pensando, né, nas possibilidades de frases com essas palavras, entendeu? Vai escrevendo as palavras, tá? Olha outras circunstâncias aqui. Não são só aquelas não, tem mais, olha aqui. Lugar, tempo e modo. E aí nós temos palavras, tá vendo? Que vão indicar, né, justamente essas circunstâncias. Circunstâncias de lugar, aqui, ali, lá, tá vendo? Palavrinhas pequenininhas. Ué, indicam lugar? Sim. Se eu digo assim pra você... Deixei meu caderno ali. Deixei, verbo deixar, alguma coisa onde? Entendeu? Então tem um lugar onde ele está. Ali. Essa palavrinha ali indica circunstância de lugar. Aqui, acolá, além, atrás, de trás, através, junto, por dentro, por fora, por cima. Tá vendo? Então você tem palavras e locuções que vão indicar circunstância de lugar. Não esqueça das locuções adverbiais, hein, gente? Preposição e o substantivo, tá? Locuções adverbiais, ok? Tempo, gente. Palavras aí, advérbios e locuções que indicam circunstância de tempo, relacionadas ao tempo. Hoje, ontem, amanhã, sempre, nunca. O nunca também pode ser negação, tá? Então vai depender aí do contexto para você entender se o nunca aí vai estar identificando negação ou tempo, tá? Mesma coisa do jamais, ok? Então, aí, tá? Quando, são palavras que indicam tempo. Amanhã, já falei, né? De repente, olha o de repente. De repente algo acontece, ou seja, o que indica? Que circunstância é essa? De repente é tempo. É um tempo talvez impreciso, porque foi de repente, a gente não sabe o momento exato. Mas de repente algo aconteceu, entendeu? Então, de repente é uma circunstância que indica tempo, tá? Outra circunstância que indica modo, ou outras, né? Bem, mal, assim, depressa, devagar, rápido, tá vendo? Velozmente. Geralmente, essas palavras que terminam com o sufixo mente, tranquilamente, lentamente, rapidamente, alegremente, serão circunstâncias de modo, tá?
E aí você já fica atento, observando aí na oração e todo o contexto que envolve essa palavra, tá bom? Então anotem também esses aí. Então, gente, vamos fazer um resumão aqui, ó. Classe gramatical. Quando eu falo em classe gramatical, a gente vai lembrar do advérbio, que é a nova classe gramatical que você está vendo, e a locução adverbial, tá? O que muda, professora? Muda que na locução adverbial são duas palavrinhas. Uma é a preposição e a outra é o substantivo, só que elas juntas trazem um único sentido. E o advérbio é uma única palavra, ok? Então, essas classes gramaticais aqui, o advérbio e a locução, funcionam como adjunto adverbial. Então, sintaticamente, a função delas é adjunto adverbial. Por quê? Porque está junto do verbo, se relaciona com o verbo, tem a ver com o verbo, entendeu? Por exemplo, aqui a frase abaixo. Ó, eu vou ler sem os advérbios. Minha mãe compra frutas, ponto. Tá? Minha mãe compra frutas. Qual é o verbo? Comprar, né? Aí se eu digo minha mãe não compra frutas, repara, não mudou? Não modificou esse verbo? Quando eu digo mamãe compra frutas, eu estou afirmando, eu estou dizendo a ação que ela realiza, e você entende que as frutas são compradas pela mamãe, beleza. Mas se de repente eu jogo um não ali, eu modifiquei essa ação. Peraí. Compra e não, então peraí, mamãe não compra, entendeu? Eu trouxe uma negativa para essa ação, tá? E aí eu posso acrescentar também, não é que ela nunca compre frutas, pessoal, olha só, mamãe não compra frutas em que lugar? Ah, no supermercado. Então eu tenho aqui uma locução adverbial de lugar, tá vendo? Ah, então é isso que eu quero que vocês percebam, tá? Que você vai acrescentando o advérbio e a locução adverbial e elas vão trazendo um novo sentido, uma nova informação, modificando essa ação verbal aí. Entendeu? Tá? É isso. Lembrando sempre que o advérbio é formado apenas com uma palavra. A locução adverbial é quando duas ou mais exercem função de um advérbio, tá, gente? Ok, vamos lá. A gente já tá terminando, tá? Só fechando aqui com mais frases para você reforçar e não esquece de escrever essas orações, essas frases no seu caderno. Pausa o vídeo agora e coloque essas aí também. Olha só, amanhã voltarei de bicicleta àquela praça. Eles andam muito preocupados nos últimos dias. João corre muito rapidamente. Escreve primeiro as frases. Faz esse passo a passo que eu estou falando. Pode pausar o vídeo, depois você volta. Muito bem, escreveu? Então agora, vamos lá. Sublinhe os verbos. Segue o passo a passo que eu estou falando. Quais são os verbos? Voltarei, andam e corre, tá? E agora observe o que está relacionado ao verbo. Bom, vamos pegar a primeira frase, olha só. Voltarei de onde? Aí eu identifiquei o lugar, ó. Na praça. Então, tava lá na praça, né? Como é que eu fui parar naquela praça? Eu usei o quê? Um meio, a bicicleta, tá? E que dia? Que tempo? Que momento eu estava na praça? Ah, amanhã. Então, repara. Olha só. Tempo, amanhã. De bicicleta, meio. E aquela praça é o lugar. Então, você tem aí adjuntos adverbiais, entendeu? Indicando tempo, meio e lugar, tá? Olha embaixo. Eles andam muito preocupados. Vamos lá. Nós temos aqui um verbo de ligação que, obviamente, liga um predicativo ao sujeito. Então, você encontrou aqui preocupados, é o predicativo do sujeito. Viu como eu falei? Não pode esquecer o que já aprendeu. A gente carrega, a gente acumula, a gente vai utilizando todo o conhecimento, tá? Então, mas predicativo foi lá no primeiro trimestre. Não, não tem essa. Você precisa levar o seu conhecimento adiante. Você vai precisar dele, ok? Então, olha aí, predicativo do sujeito. Então, vamos lá. Eles andam preocupados, mas só preocupados? Não, muito. Então, agora intensificou. Entendeu?
Então, muito intensidade, tá? E eles andam muito preocupados nos últimos dias, ou seja, tempo. Ó, eu tenho aqui locução, né, adverbial, e eu tenho essa locução funcionando como adjunto adverbial de tempo, tá? Então é isso que você vai ter que trabalhar agora, exercitar e perceber, ok? João corre muito rapidamente. Então eu tenho aqui a ação de correr, muito, né, intensidade, vocês vão ver muito essa palavra, e rapidamente é o modo, tá, gente? Muito bem. Então, se você já copiou, já viu a explicação, se não, pausa o vídeo e copia aí tudo direitinho. Tenta classificar sem olhar, escreve as frases e aí tenta você classificar sem olhar, depois ver se você já está conseguindo identificar os verbos, se você consegue identificar os advérbios, tá bom? Faz esse exercício aí, é importante você dominar o seu aprendizado, tá? Vamos fechar então aqui. O adjunto adverbial pode ser expresso por advérbio, locução e a oração. Olha aqui, o balão caiu longe, advérbio, longe. O balão caiu no mar, olha aqui, locução, no mar, lugar. Se o balão pegar fogo, avise-me. E aí aqui a gente tem uma condição, né? Que a gente vai falar mais pra frente, tá? E aqui eu recapitulo com vocês a questão da ideia de tempo, lugar, modo, causa, que tem aquela tabelinha que a gente viu, tá? Sempre lembrando, desculpa, que o adjunto adverbial modifica aí, então, o sentido do verbo, do adjetivo ou do advérbio, ok? Já vimos aqui alguns exemplos, né? Indicando o tempo, ó. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça, como a gente viu aí anteriormente, tá? E a pontuação? Deixa eu falar da pontuação rapidinho. Com relação à vírgula, observa aqui, gente, encontrei alguns professores hoje pela manhã, reunidos com o diretor. Então, repara, hoje pela manhã está entre vírgulas. Então, quando ele tiver aí intercalado, né, hoje pela manhã, você pode usar a vírgula, sempre relacionado aí depois do verbo. Ó, encontrei hoje pela manhã, tá? Esse hoje pela manhã pode vir antes do verbo, né? E aí a gente tem ele anteposto. Você pode usar a vírgula antes do verbo, ok? É simples, é isso, tá? E quando a oração for curtinha, né, não precisa de vírgulas. Ó, amanhã irei rever alguns amigos, tá certo, gente? Então, fico aqui com essa aula sobre os advérbios, sobre as locuções e a função sintática, que é o adjunto adverbial. Espero que você tenha gostado, tenha entendido e não deixe de fazer os exercícios que virão por aí, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima aula.